Você está ouvindo agora o episódio 4 do podcast Arquituros Comentado, reflexões sobre a sonda de Arquituros, por DJ Kim 98. Parte 1, capítulo 4, os compartilhadores secretos do tempo e a descoberta do código pulsar. Enquanto os mais velhos continuavam a travar sua guerra contra nós, os analógicos se espalharam entre os heteróclitos de ambos os planetas, compartilhando seu conhecimento do código pulsar. Foi dessa maneira que surgiu entre nós o conhecimento da viagem no tempo, da profunda deslocação no espaço. Grande era o nosso poder. Nós, de Arquituros. Nós de Arquituros somos muito. Podcast Arquituros Comentado. Reflexões ressonantes sobre a sonda de Arquituros. Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes a mais um episódio do podcast Arquituros Comentado. Eu sou o Jonathan, DJ Kim 98, Espelho Ressonante Branco, e esse é o 4º episódio do podcast. Este episódio demorou um pouquinho mais para ser produzido em relação aos outros, porque acabei passando por alguns desafios bem intensos na minha vida pessoal, e eu quero agradecer a todos que continuaram me dando forças, mensagens de apoio e principalmente incentivando, para a produção do podcast. Inclusive, nesse exato momento ainda me recupero de uma importante febre e a minha garganta ainda não está 100%, mas acredito que a gente vai conseguir fazer desse um episódio bem especial. Meu muito obrigado a todos que mandaram mensagem, em especial a Eliana Greenstein, a Lika, Kim Guerreiro, Planetário Amarelo, que me mandou essa seguinte mensagem. Olá, DJ querido. Eu acabo de ouvir o episódio 1 e já estou ouvindo o episódio 2 do seu podcast. Estou achando maravilhoso. É bom rememorar essas informações através da audição do outro. Esse eu sou um outro tu, quando tu expõe essa literatura através de frequências sonoras, ele meio que transcende para um outro lugar de compreensão. Sinto que talvez isso seja a magia de ouvir você comentar do livro, porque vai abrindo novas janelas, abrindo novos caminhos dentro da nossa compreensão. E a gente sabe o poder que o som tem. Existem pessoas que compreendem melhor um conhecimento através da audição e que tem a ver também com a nossa própria história. A gente aprendeu muito através da oratória. E quando a gente ouve o outro, parece que a gente acessa um poder de aprendizado ancestral também. E achei isso muito legal. Me deu vontade de ler de novo A Sonda. Faz muitos anos que eu li e que eu tenho certeza que agora eu vou olhar com a soma desse ponto de vista que você nos trouxe, dando luz à poesia, a uma outra forma de expressão. Muito bacana, estou muito feliz e isso me dá ainda mais vontade de te entrevistar para o documentário. Acho que a gente estava aguardando esse espaço-tempo para que esse projeto se concebesse, para trazer isso para o doc. Trazer a tua bandeira do podcast, trazer a tua bandeira do compartilhar, pensar, sentir, através desse agir. Gratidão imensa. Adorei. Parabéns. Arro, gratidão, Lika. Mensagens como essa realmente me incentivam muito a continuar esse projeto. A Lika está produzindo um documentário, um vídeo documentário, entrevistando centenas de pessoas envolvidas com o movimento pela lei do tempo, pela mudança do calendário, em vários países. E se você tiver a oportunidade de conhecer esse trabalho e de alguma forma talvez cooperar com ele, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para você entrar em contato com a Lika. Já adianto que é pelo Instagram, @syncpillika. Quer escutar um resumão de 4 em 4 episódios da Sonda de Arquituros? Então faça uma doação voluntária na modalidade recorrente no Apoia-se e vamos juntos ativar essa meta.
Acesse apoia.se/podcast_Arcturus. Muito obrigado também a todas as pessoas que estão ajudando via Apoia-se para que esse projeto possa ser viável. Agradeço a Thalita Eloy da Costa, a Marisa Rodergas Pereira, a Viviane Lucena Novaes, ao Rick Santos, a Sara Pimenta Neves, ao Carlos Henrique da Silva Souza, a Lívia Sampaio e ao meu querido amigo Merlin Calef. Todas essas pessoas já ajudaram financeiramente no projeto, de forma voluntária, e fazem parte de uma comunidade no Telegram, da qual você também pode fazer parte. Basta acessar apoia.se/podcast_Arcturus. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, para que você também possa fazer uma contribuição voluntária e fazer parte dessa comunidade, que aos poucos também vai poder desfrutar de mais conteúdo e de mais interação comigo e uns com os outros. Por fim, eu convido você também a seguir o projeto Podcast Arcturus Comentado no Instagram. É só acessar podcast_Arcturus. Nos capítulos anteriores de Sonda de Arcturus, 2 dos 12 planetas que orbitam a estrela Arcturus desenvolveram um tipo de vida desproporcional em relação aos 10 primeiros planetas. São Urarctânia Maior e Urarctânia Menor, os dois mais distantes da estrela. Nos 10 primeiros planetas, também conhecidos como a Liga de 10, os arcturianos, chamados de Homóclitos, seguiam uma evolução harmônica e constante, mas perderam todo o seu brilho ao tentarem criar sistemas de segurança que ficavam cada vez mais robustos, mesmo quando a vida já havia parado de evoluir. Ao contrário da Liga de 10, surgiam em Urarctânia Maior e Menor uma nova subespécie de arcturianos, os Heteróclitos. Ao contrário dos Homóclitos, que viviam pelo bem comum, os Heteróclitos buscavam novas formas de prazer, e foi assim que descobriram o compartilhar do tempo. Quando a Liga de 10 percebeu que os Heteróclitos estavam evoluindo em desproporção e se usando de um prazer irreconhecível, ela impôs campos de força e os atacou violentamente. Porém, mesmo tendo sofrido um poderoso ataque, os Heteróclitos não revidaram, mas descobriram uma nova forma de vencer a nuvem de guerra da Liga de 10 e lançar então a Sonda de Arcturus. Eles descobriram o Código Pulsar. Nós, Heteróclitos, somos irregulares em nosso amor e anormais em nossa capacidade de prazer. Em nós, floresceu o total conhecimento do compartilhar do tempo. Como nós temos visto desde o primeiro capítulo da Sonda de Arcturus, os arcturianos não são um grupo homogêneo. A gente está conhecendo a primeira história, a primeira aventura deles. Como que eles se prepararam para depois lançar a Sonda de Arcturus. Até então, isso aqui é pré-sonda, ou seja, a gente ainda não foi apresentado exatamente ao que é a Sonda de Arcturus, apesar de que essa é a parte mais importante do livro, mas aqui a gente está conhecendo um pouquinho do passado. Como que começou essa aventura? De início, a gente viu que eles estavam divididos em 2 grupos, os Homóclitos e os Heteróclitos. Os Homóclitos, então, eram os arcturianos mais antigos, principalmente daqueles 10 primeiros planetas mais próximos da estrela Arcturus. E os Heteróclitos eram aqueles arcturianos que viviam nos 2 planetas mais distantes do sistema, chamados de Urarctânia Maior e Urarctânia Menor. A vida ali aconteceu de forma diferente em relação aos 10 primeiros. A proporção era muito diferente e criou um contraste. De início, a Liga de 10 não deu muita importância para os 2 últimos planetas. Eles até começaram uma colonização lá, mas não prosseguiu. E foi justamente esse, entre aspas, abandono que permitiu que os arcturianos desses 2 últimos planetas acabassem se desenvolvendo de forma diferente.
Agora, diante da guerra entre a Liga de 10 e os heteróclitos de Urarctânia Maior e Menor, a gente vai ter um outro subgrupo dos heteróclitos. Ou seja, dentro dos heteróclitos, que são os compartilhadores de tempo, a gente ainda vai ter um outro subgrupo chamado de analógicos. E são esses analógicos que vão solucionar de uma vez por todas esse embate entre homóclitos e heteróclitos, Liga de 10 e, enfim, tudo isso vai ser resolvido com os analógicos. Então, dentre os heteróclitos, também chamados de compartilhadores secretos do tempo, havia um grupo mais adiantado nas artes da sensualidade telepática e da estimulação sensual. Esses eram os analógicos da Super-Urarctânia. Então, Super-Urarctânia era chamado essa dupla de planetas, né? A Arctânia Maior e a Urarctânia Menor formavam aí Super-Urarctânia, ou às vezes até Hiper-Urarctânia, depende da tradução. Os analógicos eram aqueles heteróclitos que estavam nos dois planetas, inclusive, né? Tinha analógicos do planeta maior e os analógicos do planeta menor. Eles eram os que tinham decodificado as tais das leis de analogia cósmica, base de mais uma enciclopédia dos arcturianos, que é a Enciclopédia dos Sentidos. O texto fala o seguinte: entendiam que analógico e não lógico é o curso superior dos mais velhos da matriz. Essa descoberta deu aos analógicos da Super-Urarctânia o nosso amor e estima profunda. Vamos dar uma olhadinha também no glossário. Analógicos meta-arcturianos. Arcturianos heteróclitos avançados, operando pelas leis supremas da analogia, também conhecidos como os hiper-urarctanianos. Bom, mas afinal, quem são esses heteróclitos analógicos e por que eles têm esse nome? Bom, a palavra analogia, ela deriva de um termo do idioma grego, que é análogos, que é a junção de ana com logos, né? Então, ana significa para cima ou de acordo com, e logos significa razão, palavra, princípio ou relação. Então, a palavra analogia, ela pode ser traduzida aproximadamente como proporção, relação ou semelhança de acordo com a razão. A gente usa essa palavra quando a gente quer explicar alguma coisa se usando de outra, e aí nós fazemos uma analogia. Por exemplo, eu posso explicar para uma pessoa o que é o cérebro humano, como funciona o cérebro humano, fazendo uma analogia a um processador de computador. Ambos têm um hardware, que seria a parte física, ambos têm um software, que é a parte holográfica, que é a mente. A gente tem processamento, a gente tem memória, a gente tem uma rede de comunicação. Ou seja, é possível ter uma noção do que seja o cérebro quando a gente faz uma analogia ao que é o computador. E vice-versa. Você provavelmente já deve ter escutado a diferença entre analógico e digital. Quando a gente fala em um relógio analógico, estamos falando de um relógio que funciona por ponteiros, de forma puramente mecânica. Enquanto um relógio digital, ele funciona como se fosse um mini computador, em que o passar das horas, dos minutos, dos segundos é descrito como uma mudança de dígitos. Ou seja, o número 1 de um segundo simplesmente muda para 2 segundos. Mas no relógio analógico, para que o ponteiro do segundo, por exemplo, saia do 1 e vá para o 2, ele vai passar por todos os intervalos menores possíveis entre 1 e 2. Enquanto no digital apenas muda de dígito, no analógico a gente percorre toda uma gama de medidas que muitas vezes a gente não consegue nem sequer
precisar. A gente pode dizer também que analogia, um sistema analógico, os valores podem variar dentro de um intervalo de forma contínua. Mas no sistema digital, que também é chamado de sistema discreto, a gente lida com valores distintos e separados. Então, num sistema digital, a informação é representada em forma de dígitos, que são os chamados valores discretos. Então, a computação digital é um exemplo de sistemas discretos, sistemas não analógicos. Se você já conhece um pouquinho da lei do tempo, já deve estar acostumado com o termo Kim análogo, né? Então, o Kim análogo ele tem a ver com esse conceito da analogia. E quando estamos falando de telepatia, de compartilhar o tempo, nós estamos falando de uma combinação análoga. E é isso que os analógicos heteróclitos faziam. Eles estavam presentes em 2 planetas ao mesmo tempo. Um planeta era muito grande e o outro planeta era menor, e era dito que ali as formas de vida tinham uma função invertida em relação ao planeta maior. Havia muitos padrões no compartilhar do tempo entre os heteróclitos. Eles perceberam que determinados movimentos, determinadas ações faziam com que alguns déjà-vus aparecessem, em outros alguns sonhos aparecessem, se repetissem. Os analógicos são aqueles que primeiro identificaram como esses padrões funcionam. Enquanto boa parte dos heteróclitos estava desfrutando dessa telepatia, ainda de forma rudimentar, ainda sem muita ciência, os analógicos foram os que primeiro perceberam esses padrões. E aí eles conseguiram combinar determinados órgãos de sentido de um planeta maior com os órgãos de sentido invertidos do outro planeta. Essa combinação é analógica. É como se a gente pudesse criar uma espécie de relação, uma combinação entre os dois. Quando eles conseguiam fazer essa combinação, eles percebiam que tinham respostas padronizadas. Ali eles estavam fazendo ciência, eles estavam percebendo que havia padrões, e esses padrões estavam relacionados com essa analogia, com a combinação adequada de determinados órgãos de sentidos de ambos os planetas. Portanto, dessa forma, os analógicos faziam que 2 planetas diferentes se comportassem como um só na telepatia. Eles eram 2 grandes planetas, 2 corpos, e ao mesmo tempo eram um. Por isso eles eram chamados de analógicos da Super-Urarctânia. Super-Urarctânia, então, era o nome dos 2 planetas como se fossem um, dentro de uma mesma união telepática. O conjunto de padrões analógicos que eles foram identificando, eles foram chamando de código pulsar. Eles descrevem da seguinte forma: o código pulsar, aquela estranha e poderosa ciência para a coordenação dos sentidos que transforma o compartilhar do tempo na mais elevada das artes. Em sua felicidade criativa, os analógicos observaram que o fenômeno da experiência de múltiplos déjà-vu, ocorrendo durante momentos de pico de orgasmo, tinha um efeito padronizado. Por que algum padrão ou déjà-vu pulsava em certos momentos de pico e não em outros? Essa era a questão, e a resposta veio com a descoberta dos pulsares, as camadas da geometria do tempo. Você está gostando do podcast? Então siga-nos na rede social instagram.com/podcast_Arcturus e deixe seu comentário. É importante a gente lembrar que o tempo ele é compartilhado graças aos princípios de prazer. Compartilhar o tempo era uma forma de compartilhar intimidade. Quanto mais compartilhado fosse o tempo, maiores os níveis de intimidade, de excitação e estimulação erótica. Eles ainda acrescentam: vocês precisam entender que para nós, heteróclitos de Urarctânia, tempo é uma real energia ou força, a força G, que também chamamos de quinta força.
O tempo não é somente um recurso natural, ele é a força ilimitada que nos espirala para o esplendor do radion central estelar, as dimensões da grande transarcturiana do deleite sensorial. Aqui eu abro um parênteses para a gente relembrar o que é o radion estelar central e dar uma olhadinha no glossário para a gente falar um pouco sobre a força G ou a quinta força. Radion central estelar, núcleo radioativo no qual e a partir do qual emanam todos os programas de inteligência. Algumas vezes identificado como Runabiku, o RCE é, na verdade, uma unidade de inteligência holográfica central operando nos 4 níveis: galáctico, estelar, interestelar e planetário. É a fonte de emissões de radion e hiperradion. O que é radion? Segundo o glossário, radion ou plasma radial são correntes de inteligência e de energia interdimensionais emanados pelo RCE. É a ordem quadridimensional do ser, base do tempo, também conhecido como a quinta força, a força G, ativado pelo prazer, pelo orgasmo. E a definição de força G, quinta força, segundo o glossário, é o poder do radion enquanto tempo, feixes de tempo irradiados inteligentemente a partir dos RCS. Portanto, a gente precisa lembrar que a estrela Arcturus, ela funciona como um fractal de um radion central estelar. Ou seja, dentro do sistema solar de Arcturus, é a própria estrela Arcturus o radion estelar central. É dali que emanam os programas de inteligência de evolução da vida. No capítulo anterior a gente viu que todo aquele drama envolvendo a Liga de 10 e os heteróclitos, o próprio surgimento dos heteróclitos, tudo isso já era uma intenção da estrela Arcturus, do radion estelar central. E mesmo que os arcturianos não estivessem conscientes disso, toda essa dualidade entre eles já era pré-intencionada pela própria estrela Arcturus. E a estrela Arcturus, por sua vez, reproduzia esse programa de inteligência do centro da galáxia, que a gente chama de Runabiku. Essa informação é dispersada por meio dessa substância chamada de radion, ou plasma radial. Então, o radion são essas correntes de inteligência que são emanados pelo RCE e que organizam o sistema com base no tempo, com base na informação de quarta dimensão. Essa corrente de inteligência ordena todo o espaço, ordena todos os eventos, e então ele é considerado uma força. Na física, uma força é uma grandeza vetorial. Ela descreve a interação entre dois corpos e resulta na mudança de movimento de um ou de ambos os corpos. A força é aquilo que pode causar um objeto em repouso a começar a se mover, ou pode alterar a velocidade ou a direção de um objeto em movimento. Portanto, quando a gente fala que o radion é uma força, a gente está falando que ele é capaz de mover os corpos. Nesse caso, mover no tempo. A força do próprio tempo. Se nós experienciamos movimento de alguma forma, nós estamos experienciando o radion, a quinta força, ou chamado ainda de força G. A força G é uma força espiral, é uma força centrípeta. Força centrípeta é uma força da física que busca o centro. A palavra centrípeta vem do latim centrum, que significa centro, e petere, que significa buscar ou dirigir-se a, nesse caso, se dirigir ao centro. Então é uma força que busca essa ideia de centro. E ela é chamada de a quinta força porque ela fala sobre o poder dos 5. Quando a gente for estudar
o código pulsar na prática, a geometria do tempo, a gente vai ver que o 5, ele assume esse poder de comando em relação à radiação, em relação ao centro. Mas, em geral, na física tradicional, a gente tem 4 forças fundamentais, que são a força gravitacional, aquela que atrai objetos com massa, e ainda é objeto de estudo e debate. A força gravitacional, muita gente diz que ela já não é mais considerada uma força, mas ela seria uma alteração, uma ondulação do tecido do espaço-tempo pela relatividade de Einstein. Mas, enfim, pelo ponto de vista mecânico, a gente ainda consegue trabalhar a gravitação como uma força fundamental. Ela atrai objetos com massa. A outra força é eletromagnética e ela envolve as interações entre partículas carregadas eletricamente. Isso a gente fala a nível atômico. E num nível ainda subatômico, ou seja, menor do que um átomo, a gente vai ter as forças nuclear forte e a força nuclear fraca. Sendo que a nuclear forte, ela mantém os prótons e os nêutrons juntinhos no núcleo do átomo. Já a nuclear fraca, ela é responsável por alguns tipos de decaimento radioativo, que isso é algo próprio da física de partículas elementares, a física quântica. Ela é um assunto bem complexo e que eu não domino, então falar sobre a força nuclear fraca seria apenas fofoca da minha parte. De qualquer forma, a física, em geral, ela busca pela teoria do tudo, ou seja, pela unificação de todas as teorias para que pudesse explicar o universo e a realidade como um todo, inclusive busca pela unificação dessas forças, a unificação matemática. Exemplo é que, antigamente, a gente entendia a força elétrica de um jeito e a força magnética de outro, até que, enfim, a física pôde compreender as duas como sendo correspondentes, e aí nós teorizamos a força eletromagnética. Da mesma forma, a combinação de todas as forças que atuam no espaço pela física, elas poderiam ser compreendidas como a quinta força, ou a força G, ou a força do tempo. Para isso, nós precisaríamos compreender o tempo de uma forma diferente do que a física tradicional considera. Atualmente, a física tem 2 abordagens diferentes e práticas para compreender e lidar com o tempo. A primeira é a tradicional, é o tempo lá da mecânica de Newton, a mecânica clássica, em que o tempo era uma 4ª dimensão, ou seja, tínhamos as 3 dimensões espaciais, altura, largura, profundidade, e tudo o que acontecia dentro desse espaço 3D se deslocava por uma linha imaginária, uma dimensão imaginária, que é o tempo, em que o tempo é fixo, é absoluto, e ele não muda independentemente do que esteja nesse espaço. Então, o tempo era compreendido como uma corrente de passado, presente e futuro ininterrupta e igual para todo mundo, independentemente dos eventos. Essa compreensão de tempo nos possibilitou avançar muito na ciência, na física como um todo. A gente conseguiu descrever e prever movimentos, enfim, desenvolver muita tecnologia, e até mesmo a nossa compreensão do espaço sideral se ampliou grandiosamente por causa disso. Dentro dessa visão, a gente tinha a questão da gravidade, que é a força gravitacional. Ao entender o tempo como uma dimensão absoluta, a gravidade era concebida como uma força presente em todo o universo onde houvesse corpos com massa. Então, todos os corpos com massa, eles eram atraídos um em direção ao outro por meio de uma força chamada de gravidade, independentemente da distância. Por essa perspectiva, o seu corpo, por exemplo, ele tem uma conexão de força gravitacional com absolutamente todos os átomos, toda a matéria no cosmos. E que, lógico, o deslocamento em direção a toda essa matéria iria depender
da quantidade de massa e da distância entre esses corpos. Essa abordagem não encontrou muitos empecilhos até a gente chegar em Albert Einstein, que trouxe a segunda abordagem, que é uma abordagem mais complexa, mais avançada e mais precisa sobre o tempo para o método científico. Por meio das suas teorias da relatividade, Albert Einstein nos apresentou um conceito de tempo que também é uma dimensão, porém não é absoluta. Ela não é fixa, ela é maleável, ela é relativa e ela é parte de uma entidade única com o espaço. Ou seja, não é as 3 dimensões do espaço que se deslocam pela 4ª dimensão do tempo, mas todas as dimensões espaciais estão vinculadas, fazem parte, são um corpo só com a 4ª dimensão do tempo. E a forma com que elas vão se moldando vai depender dos eventos que estão acontecendo nesse espaço, da quantidade de energia, de massa e a velocidade com que os corpos estão se movendo. Então vai ser uma revolução na compreensão do tempo, porque a gente diz que ele não é mais algo absoluto. E essa compreensão evoluiu a nossa ciência, evoluiu a nossa tecnologia, evoluiu a forma como a gente compreendeu o universo, a história do universo e nos aprofundou na física quântica, ou seja, na física das partículas elementares, as menores partículas possíveis de matéria que formam o nosso universo observável. Com isso, nós também revolucionamos a nossa compreensão sobre a força gravitacional. É por isso que, para muita gente, a força gravitacional não é mais uma força. Ela se torna a consequência do movimento dos corpos dentro do espaço-tempo, que é essa entidade quadridimensional, móvel, maleável, relativa. Então, na prática, a maioria das coisas que a gente precisa fazer nesse planeta aqui, a gente consegue ainda encarar o tempo de forma clássica, estabelecido, fixo, porque a gente está falando de um espaço muito pequeno, que é o planeta Terra. Até o nosso sistema solar ainda é um espaço pequeno, comparado com o universo, em que as coisas acontecem também de forma muito lenta. Então, para esse sistema, muita coisa funciona a gente encarando o tempo como uma dimensão absoluta, mas não em 100% dos casos. Quando a gente fala, por exemplo, em viagens de avião ao redor do planeta, dependendo do deslocamento desse avião num determinado espaço de tempo, a gente já começa a ver dessincronicidades de relógios dos seus passageiros. Então ali a gente já começa a sentir que o tempo precisa já ser considerado pela segunda abordagem, a abordagem do espaço-tempo. E aí, como que fica a lei do tempo nisso? A lei do tempo vai refinar essa segunda abordagem do Albert Einstein. Aqui, pra gente, o tempo ele não fica restrito a ser esse espaço-tempo. Na verdade, a lei do tempo vai dizer que essa entidade espaço-tempo é tudo espaço. São 4 dimensões espaciais que se comportam de uma forma diferente. O tempo, a dimensão do tempo, ela descreve a ordem, a sequência dos eventos. E a lei do tempo vai dizer que isso é a ordem cíclica. É uma ordenação temporal que está dentro do reino do espaço, ou melhor, dentro do reino do tempo-espaço. A gente chama de tempo porque já estávamos acostumados a chamar de tempo, mas na verdade isso era espaço o tempo todo. É curioso até como isso já está muito vinculado na nossa linguagem, né? Às vezes eu quero falar de espaço, mas me refiro como tempo, porque é assim que a gente já está culturalizado a falar. Bom,
Dessa forma, abre um outro campo para a gente compreender a real natureza do tempo. E aí sim ele entra como uma dimensão à parte, né, ou maior, mais pura do que o espaço-tempo. E essa dimensão, ela é informativa. Ou seja, é o reino em que a informação é pura e ela vai organizar todo o movimento do espaço-tempo. Ou seja, as 4 dimensões espaciais, elas vão ser informadas, ou seja, elas vão ganhar forma e posição, movimento, etc., por essa ordem sincrônica do tempo, que é onde está a informação pura. Então, a abordagem que a lei do tempo traz, que a gente está estudando aqui na Sonda de Arcturus e que ela vai ser muito mais aprofundada nos outros livros do José Arguelles também, vai falar desse tempo que ainda não é considerado pela ciência tradicional. Por quê? Porque pela abordagem da lei do tempo, que é um conhecimento muito, muito, muito recente na história da humanidade, o tempo ele não é só uma dimensão, ele é também uma força. E não qualquer força, ele é a 5ª força, a força que unifica todas as forças. Se há movimento, há tempo. E esse tempo, ele é inteligente. Ou seja, a forma com que as coisas, os eventos são ordenados, não são aleatórios. Eles são sintrópicos. Ou seja, tudo o que acontece, acontece em um propósito de organização. E essa organização atende a um propósito ainda maior, que é a da manifestação e evolução da consciência universal. Quando a gente coloca esse elemento de consciência, o método científico já não cabe mais. Porque para o método científico, a consciência universal é um conceito meramente especulativo. Não é possível de analisar de forma empírica, não temos evidências científicas e a gente carece também de teoria científica para isso. Então, essa abordagem sobre o tempo enquanto uma dimensão /força, /5ª força, ela só pode ficar por enquanto nesse campo da filosofia, da metafísica e que está sendo muito acolhida pelo campo do holismo, principalmente no que se refere a terapias de autoconhecimento e etc. Mas a gente precisa levar cada vez mais esse conhecimento para o método científico. A gente precisa comunicar melhor, entender melhor o que é, porque, como é um conhecimento muito recente, a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, ainda conhece esse assunto de forma muito superficial. O aprofundamento trazido pelo José Arguelles, ele é de pouco acesso, a acessibilidade é muito precária. E, infelizmente, nós não temos ações sociais que permitam essa divulgação desse conhecimento com a profundidade e com a seriedade devidas, de forma ampla e acessível. Ainda é um conhecimento muito elitizado, segurado nas mãos de poucas pessoas, caro, inclusive, e projetos como esse podcast visam justamente a quebrar esse estigma e tentar popularizar o máximo possível esse conhecimento, estimulando que as pessoas também fiquem mais excitadas para ir atrás dos seus próprios aprofundamentos e que a gente possa cada um cooperar em como integrar essa nova informação na nossa cultura planetária. Então, para a gente fechar esse parênteses, qual é a principal diferença entre o tempo natural, o tempo que a gente está estudando aqui na Sonda de Arcturus, para essas duas abordagens consideradas hoje pela física tradicional? A diferença principal é que o tempo ele não é mais linear, ele não é uma dimensão linear como era na primeira abordagem e absoluta. Ele também não é essa entidade espaço-tempo, né? Espaço-tempo,
ele ainda considera que o espaço-tempo é tudo espaço, é tudo, entre aspas, 3D, né? São 4 dimensões espaciais, porque uma dimensão que a gente chama de tempo, ela faz parte de um ordenamento do tempo natural, do verdadeiro tempo, do tempo mais puro. Mas ainda assim ela está no campo do espaço. E, portanto, o tempo natural, ele é radial. Ele não é mais linear. Radial significa que ele está vinculado a um centro. Um centro que se expande ou que se comunica em todas as direções. Como se fosse uma emissão a partir de um ponto. Essa emissão é uma emissão de força. Ou seja, além de ele ser uma dimensão, o tempo ser uma dimensão de pura informação, ele também tem uma força, ou ele é uma força que expande essa informação em todas as direções. Então a gente não tem mais passado, presente e futuro. A gente tem um tempo que é radial e essa informação, ela circula, ela se torna cíclica. Ela é modulada frequencialmente. Então a gente deixa de estar em um campo fixo, ou até mesmo um campo relativo, né, em que os eventos acontecem ali dentro, e a gente está falando de uma informação que é pulsada a partir de um centro. E essa pulsação, olha só o nome, essa pulsação da informação, ela é organizada geometricamente por meio de códigos. E é daí que vem o nome código pulsar. Pegou? Código pulsar. São códigos que pulsam de forma radial do centro do tempo. O espaço que a gente chama de não-tempo. No centro do tempo existe o não-tempo. A gente vai se aprofundar nisso na sonda de Arcturus também. Bom, isso aqui eu vou fechar o parênteses agora, senão a gente vai se aprofundar muito em conceitos. E ainda tem outras coisas pra gente falar nesse capítulo aqui. Se você tá ali com o seu livro físico da sonda de Arcturus, ou seu PDF, enfim, você vai ver que esse capítulo que a gente tá falando, ele é bem curtinho. Mas percebe o quanto que a gente consegue se aprofundar quando a gente olha palavrinha por palavrinha, frase por frase, e a gente vai consultando o glossário e vai trazendo outras visões de mundo, né? Outros conhecimentos. Conhecimento inicia a visão, então bora lá. Quer conversar com outros ouvintes do podcast Arcturus Comentado? Trocar ideias, tirar dúvidas e compartilhar suas percepções? Então entre para a nossa comunidade no Telegram. Basta fazer qualquer contribuição voluntária no Apoia-se. Acesse apoia.se/podcast_Arcturus. Faça uma doação pontual ou recorrente e seja parte desta nave. Nós, de Arcturus, somos muitos e somos um. Arro! Se você está escutando este episódio pelo aplicativo do Spotify, lembre-se de responder à enquete na página e enviar seu comentário, por texto ou por voz. Ouça e participe! Você gostou do resumo dos 3 primeiros capítulos no início desse podcast? Se gostou, então você vai adorar a proposta que eu fiz de lançar um capítulo extra do podcast com o resumo dos 4 capítulos iniciais, incluindo esse. Na verdade, de 4 em 4. Mas para que a gente possa alcançar essa realização, precisamos bater a meta no Apoia-se de R$ 260 recorrentes mês a mês. Atualmente já estamos com 20% dessa meta alcançada, então se você quiser apoiar, a gente chega mais perto da realização dessa proposta. Isso vai facilitar para você que gostaria de um resumo, de lembrar alguns pontos principais, sem ter que ouvir tudo de novo, né? Todos os episódios aí de 1 hora cada um aproximadamente. Então isso vai facilitar bastante o seu estudo e a sua recapitulação, a sua revisão desse conteúdo. Olá, você está escutando o podcast Arcturus Comentado, produzido voluntária e gratuitamente por Jonathan Jeremias, o DJ Kim 98, professor de inglês, jornalista cultural e pesquisador da Lei do Tempo. O objetivo deste podcast é comentar em 52 episódios cada capítulo do livro Sonda de Arcturus,
publicado originalmente em 1992 nos Estados Unidos e em 2002 no Brasil pela editora Madras, escrito pelo autor José Argüelles, professor e PhD em História da Arte pela Universidade de Chicago, ativista cultural e autor de uma vasta bibliografia sobre a regeneração da paz mundial por meio do tempo natural. Este livro é importante porque ele descreve de forma muito rica e lúdica e por meio de uma ficção narrativa, uma odisseia intergaláctica alienígena, uma nova concepção para a mente humana e propõe ainda a conscientização para corrigirmos os abusos de poder, o medo da morte, a nossa ideia de separatividade, tanto uns dos outros quanto para com a Terra e o Universo, e ainda apresenta práticas meditativas, introduzindo conceitos importantes sobre o tempo natural. Apesar de não estar mais sendo editado, este livro é fundamental para quem está iniciando estudos em lei do tempo e na bibliografia de Argüelles. Por isso, este podcast serve como uma ponte para que as pessoas acessem indiretamente os ensinamentos do livro, de forma comentada, legal e gratuita. Este é o podcast Arcturus Comentado, reflexões ressonantes sobre a sonda de Arcturus. Arcturus, a medida mais alta, que conecta, através do poder harmônico, da ordenação. Bom, voltando para os arcturianos, eles falam que essa força G é o meio usado pelo Radião Central Estelar para sincronizar todos os regimes galácticos originalmente fundados pela matriz da Liga de 5. A matriz da Liga de 5, ela já foi citada várias vezes desde o começo do livro, mas eu não fui mencionando ela aqui anteriormente, para que a gente não ficasse com excesso de conceito em cima de conceito e pouca compreensão, pouca integração. Então eu deixei para falar sobre essa matriz só agora. Vamos dar uma olhada o que o glossário fala sobre a matriz da Liga de 5. Liga Matriz de 5. Ordem primária da inteligência galáctica, encarregada da vida em evolução em todas as suas formas. É uma série de cortes a partir das quais e para as quais todos os comandos do ser consciente estão direcionados. Também os 4 clãs mais a 5ª força. Ou seja, a Liga Matriz de 5 não tem a ver com planetas como era a Liga de 10. A Liga Matriz de 5 é basicamente a essência da inteligência do Radião Central Estelar. Lembra que a gente falou que o Radion ele é uma corrente de inteligência, ele informa a intenção, os RCEs, os programas de inteligência? De onde vem essa inteligência? Vem desse lugar chamado Matriz de 5. Então não necessariamente é um lugar físico, ele é mais como a ordem de inteligência primária, inicial, da singularidade de Deus, vamos falar assim. O centro do Radião Central Estelar Maior, que seria Hunabku, ali a gente tem essa Liga Matriz de 5. E por que 5? Porque são 4 clãs mais a 5ª força. Isso a gente vai ser apresentado com mais detalhes mais pra frente. Tudo aquilo que Arcturus estava fazendo em criar homóclitos, heteróclitos e agora analógicos heteróclitos, tudo isso vem do Radião Central Estelar Maior, que é Hunabku, e, portanto, dessa matriz da Liga de 5. A matriz da Liga de 5 é a inteligência maior que informa toda a galáxia. Então, onde tiver um RCE, essa matriz da Liga de 5 está informando por meio deles. Então, a gente viu no outro episódio que cada sistema estelar tem um RCE, que é a própria estrela. Mas os planetas também têm um RCE interno, que são os núcleos. Então, aqui na Terra, por exemplo, o núcleo da Terra, o coração de cristal do planeta, é o nosso RCE. Da mesma forma que no nosso corpo humano, o coração ou o chakra cardíaco também é o nosso RCE. E todos esses RCEs, eles estão em sintonia, eles estão conectados. Então, o meu coração, o teu coração, pode se comunicar
telepaticamente com o coração da Terra, com o coração do Sol e, consequentemente, com o coração da nossa galáxia ao mesmo tempo. Essa é a base da telepatia. Então, a matriz da Liga de 5, a informação inteligente dessa matriz lá em Runabiku, pode surgir do nosso próprio coração, uma vez que a gente consegue fazer essa sintonização. Se a telepatia é inerente ao tempo, e o tempo é libertador, como que a Liga de 10 fazia para aprisionar todos os arcturianos naqueles 10 planetas? Os heteróclitos analógicos foram os que descobriram essa resposta. Quando eles compreenderam que a telepatia e o compartilhar do tempo se dava em geometrias padronizadas, eles identificaram a quinta força, a força G, a força que passava para frente os programas de inteligência do RCE e da Liga da Matriz de 5. Portanto, ao olhar como a Liga de 10 estabelecia suas relações de tempo, eles perceberam que eles tinham tirado ou eliminado o poder da quinta força. Então, eles entenderam que o tempo fosse uma commodity finita, ou seja, um recurso como um recurso financeiro. E com isso, eles deixavam que esse recurso fosse controlado por banqueiros do tempo. E aqueles arcturianos que se comportassem bem eram recompensados com esse recurso. Assim, os mais velhos da Liga de 10 conseguiam controlar o nível de consciência dos arcturianos homóclitos em 10 planetas, porque a população começou a acreditar que o tempo não era um recurso natural. Os heteróclitos consideraram isso um erro fatal, mas graças a essa deturpação do significado do tempo, graças à eliminação da quinta força, a Liga de 10 conseguiu perpetuar o seu domínio. Transformou-se o tempo numa commodity fungível, ou seja, o tempo vale o mesmo tanto. Ele é um recurso financeiro. O tempo é dinheiro. É assim que a Liga de 10 conseguiu fazer a cabeça dos arcturianos em 10 planetas, fazendo com que o nível de consciência deles ficasse limitado a uma compreensão errada do tempo. Dessa forma, anulava-se o poder da quinta força e mantinha-se tudo em controle, em domínio. Assim, quando os analógicos descobriram essa informação, eles se agarraram a ela, porque ela era a verdade que libertaria os outros arcturianos da Liga de 10. Mas como fazer isso? Não tinha como fazer um embate direto, porque eles não tinham consciência desenvolvida o suficiente para perceber essa experiência. Eles teriam que ser um pouco mais sutis. Assim, os analógicos arcturianos compartilharam o seu conhecimento nos 2 planetas mais distantes, Urarctânia Maior e Menor. Os analógicos heteróclitos perceberam que eles tinham uma chave muito poderosa na mão e que eles precisavam estar preparados para a consequência de utilizar essa chave. Não se tratava de uma arma, não se tratava de nada para combater diretamente, para contra-atacar a Liga de 10, mas para salvá-los da sua própria ignorância, da sua própria prisão. Então, cientes disso, os analógicos se espalharam por todos os 2 planetas, Urarctânia Maior e Menor, e começaram uma campanha para ensinar o código pulsar para o máximo possível de heteróclitos. Assim, os que mais se destacavam nesse aprendizado, no domínio do código pulsar, nas leis da analogia cósmica, puderam desfrutar do poder de viagem no tempo e de deslocamento profundo no espaço. Isso significa que eles podiam agora viajar telepaticamente, tanto no tempo quanto no espaço, obviamente sem precisar sair do planeta. Assim, eles puderam começar a se infiltrar telepaticamente nos 10 planetas da Liga de 10. Era uma campanha telepática, de paz, de pacificação, de reharmonização e principalmente de libertação da consciência.
Portanto, essa guerra não poderia ser travada num âmbito físico. Ela tinha que ser sutil. E assim, os analógicos heteróclitos, seletos membros deles, puderam penetrar nos planetas da Liga de 10. Isso foi chamada de cavalgar pulsares, uma técnica bem avançada que permitia com que esses analógicos despertassem os que dormem. E eles faziam isso com truques de paixão e prazer há muito tempo esquecidos. Era uma forma de reestimular aquela capacidade inata de todos os arcturianos, mas que estava dormindo, estava em letargia, a telepatia. Lembrando que compartilhar o tempo é também um estímulo sensual, um estímulo erótico, presente também nos homóclitos, mas que, como eles não desenvolveram, ficou atrofiado. Então, os analógicos começaram a fazer esse tipo de estimulação telepaticamente, de forma bem discreta, de forma sutil. Então, eles consideravam o pulsar, o código pulsar, como um portal para formas de vida e consciência que nem mesmo os heteróclitos podiam imaginar. Eles estavam fazendo com que a Liga de 10 gradualmente transformasse o cavalgar pulsares, que é como a gente chama colocar o código pulsar em ação, cavalgar os pulsares, em um modo de vida. A filosofia e o conhecimento dos compartilhadores do tempo se expandiram e se espalharam em fama e glória. E foi assim que os analógicos heteróclitos conseguiram derrotar a Liga de 10. Ela foi derrotada por uma ordem superior do prazer que substituiu a ordem inferior da agressão. Isso é o que está escrito no último parágrafo deste capítulo. E assim, foi também armado o palco para a grande unificação, de acordo com a ordem primária. Graças ao código pulsar, foi possível lançar a sonda de Arcturus, que eles descrevem aqui como elegantes tentáculos interestelares e interplanetários de paixão e conhecimento. Isso porque a técnica de cavalgar pulsares, ela ia muito além do sistema arcturiano. Os padrões que permitiam a viagem no tempo e o deslocamento no espaço não era algo só do sistema arcturiano, vinha lá da Liga da Matriz de 5, ou seja, era um programa de inteligência padronizado para a galáxia toda, porque estava vindo diretamente do grande RCE, Hunabku, o centro da galáxia. Portanto, essa técnica poderia ser aplicada para toda a galáxia. Na tentativa de acordar os homóclitos de forma pacífica, de forma harmoniosa, os heteróclitos acabaram percebendo que eles tinham uma chave para poder explorar toda a galáxia. Não só o sistema arcturiano, não só os planetas ali. E isso vai nos levar para o próximo capítulo, capítulo 5, Magnetismo Radial e a Arte Primária da Grande Unificação, em que a gente vai poder saber como que o sistema arcturiano, todos os seus 12 planetas, agora todos eles com a telepatia ativada e cavalgando pulsares, como que eles se tornariam, por si só, um grande RCE para um enorme setor da galáxia. Mas isso a gente vai ver só no próximo episódio. No próximo episódio de Arcturus Comentado. Com os 12 planetas do sistema arcturiano libertados, começava agora o domínio de Arcturus. Mas como assim o sistema arcturiano está sendo incorporado ao RCE? Separar os 2 planetas de Urarctânia? Como isso pode ser um ato de ousadia telepática radial? E um novo propósito está surgindo. A arte primária da grande unificação está reordenando o nosso sistema estelar. Estamos dando início à sonda de Arcturus. Capítulo 5. Magnetismo radial e a arte primária da grande unificação. E não me esquecer, ao começar o trabalho, de me preparar para errar.
Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado meu caminho. Todas as vezes em que eu não dava certo o que eu pensava ou sentia é que se fazia enfim uma brecha, e se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo de delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois só quando erro é que saio do que conheço e do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais compreender. Clarice Lispector, Minha Paixão segundo o Gênero Humano. Quer escutar um resumão de 4 em 4 episódios da Sonda de Arcturus? Então faça uma doação voluntária na modalidade recorrente no Apoia-se e vamos juntos ativar essa meta. Acesse apoia.se/podcast_Arcturus.